E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, nessa aula a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho diferente, é um recurso que a gente tem dentro do React, que são os hooks, tá? Hooks, a tradução seria ganchos, tá? Eu vou mostrar para vocês o que são esses hooks, tá? Que na verdade a gente já viu, já está usando, tá? Mesmo sem saber muito bem o que é, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eles são, como eles funcionam, né, por que nós devemos usar eles, tá? E como eles ajudam bastante aí no desenvolvimento com React, tudo bem? Então eu estou aqui com aquela nossa aplicaçãozinha criada aqui no Vite, né? Eu vou mandar rodar aqui o meu servidor de desenvolvimento. Eu vou colocar aqui no console, estou com ela aberta aqui no Visual Studio Code, né? Estou aqui com o console aberto na pasta do meu projeto. Eu vou rodar o comando npm run dev, tá? Para executar o servidor de desenvolvimento. Ele me deu aqui o endereço do servidor, tá? Pessoal, aqui até é bom citar um detalhe aí de um problema que aconteceu com alguns alunos, tá? Se por um acaso você abrir duas instâncias do Visual Studio Code, ou mesmo abrir aqui dois consoles diferentes e rodar esse comando npm run dev, né? Ele vai inicializar o servidor de desenvolvimento por padrão nessa porta 3000. Mas vamos supor que você rode esse comando duas vezes, né, no mesmo projeto, em projetos diferentes, ou mesmo que você tenha executado esse comando e ele não encerrou corretamente. O que pode acontecer? Se o servidor de desenvolvimento tentar executar e essa porta 3000 estiver ocupada, ele pode tentar rodar em outra porta. Ele vai tentar 3001, 3002, 3003 e assim por diante. Então, não tem garantia que o seu servidor de desenvolvimento realmente vai estar na porta 3000. Então, sempre preste atenção, né? Não confia em abrir o navegador, ir lá no histórico e ir lá no localhost 3000. Dá uma olhada no que tem aqui, né? Usa o link, pressiona o Ctrl, clica no link para ele abrir direto aí a aplicação que está sendo executada nesse console aqui, tudo bem? Então, pessoal, quando a gente executa aí a aplicação convite, né? É, ele vai mostrar para a gente essa tela aqui, tá? Aqui a gente tem só um demo aqui mostrando que a aplicação está rodando, está sendo executada, né? Tudo isso aqui estaria lá no app.jsx. Na última aula a gente separou, né? Até faltou aqui separar os links, né? Depois eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? E uma das coisas que a gente tem aqui nessa tela é esse contador, tá? Que foi aquele botãozinho que a gente separou aqui no contador.jsx, tá? E aqui no contador tem um código um pouco diferente, que é isso aqui, ó, use state 0, tá? O que é isso, pessoal? Isso aqui é o tal do hook, tá? É um deles, tá? Existem vários hooks, vários ganchos no React, cada um com o seu propósito. O useState é um deles, tá? Bom, então eu vou primeiro explicar esse código aqui para vocês, vou mostrar ele funcionando, tá? E depois eu vou mudar ele aqui para não usar o hook e a gente vai ver que ele não vai funcionar, tá? Então, o que o hook faz aqui nesse caso, o useState? Quando eu falo assim, useState 0, quando eu chamo essa função aqui, tá? Eu estou, na verdade, criando uma variável, certo? Um espaço na memória, que a gente vai chamar de estado, né? Por isso state, tá? Onde eu vou gravar essa informação, 0, tá? O número inteiro 0, tá? E esse hook useState, ele me retorna um vetor, tudo bem? O valor de retorno dessa função é um vetor, e esse vetor tem dois elementos, o elemento 0 e o elemento 1. No elemento 0, pessoal, a gente tem uma referência para esse espaço na memória, para essa variável que a gente está chamando aqui de count. Tá? E no, na posição 1, eu tenho um método, tá, que serve para modificar o valor dessa variável, desse estado, né, que está guardado lá pelo React em algum lugar na memória. Tá?
Então, eu tenho aqui uma referência para eu ler o valor desse estado e eu tenho uma referência para uma função para eu modificar o valor desse estado, tá? Aí, nesse momento, você pode estar se perguntando, mas poxa, por que que eu simplesmente não uso uma variável? Falo contador igual a zero e aí eu vou incrementando o contador, tá? A gente vai ver por que que isso não funciona. Só voltando um pouquinho, caso não tenha ficado claro essa questão que essa função retorna um vetor. O que que eu quero dizer com isso, pessoal? Tá? Eu vou reescrever isso aqui de uma forma didática, tá? Eu vou comentar essa linha e aí eu vou fazer assim, ó, const, eu vou chamar de retorno a minha variável, igual a use state 0, certo? E aí depois eu vou falar assim, const count igual a retorno 0 e const setCount igual a retorno 1, tá? O que que eu estou fazendo aqui, pessoal? Esse useState, como eu disse, ele retorna um vetor, certo? Então esse vetor vem aqui para a variável retorno, tá? Eu pego essa variável retorno e aqui eu estou lendo aqui na posição 0 dela, do vetor, o count, que é a referência para o estado, né, onde eu posso ler o estado, e na posição 1, eu estou pegando aqui o setCount, que é o método, né, a função que permite alterar o estado. Tá? Então, tudo isso aqui que eu estou fazendo nessas três linhas, eu posso resumir em uma linha só usando essa sintaxe. Tá? Isso aqui seria uma desestruturação de vetor. Então, eu posso pegar o meu vetor e ao invés de pegar o retorno aqui, que é um vetor, e ao invés de colocar numa variável e depois pegar os valores dessa variável, eu já posso declarar aqui como se fosse um vetorzinho mesmo, ó. E aí na posição 0, né, que é a primeira aqui, eu vou pegar o que voltou aqui no vetor e colocar no count, e o que voltou na posição 1, eu vou colocar no setCount, tá? Então, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, tá? Isso que eu quero que vocês saibam. Mas isso aqui é uma questão de sintaxe do JavaScript, tá? Desestruturação de vetores. Não vem ao caso para o useState, apesar do useState a gente usar, né, essa sintaxe aqui bem frequentemente. Então, continuando com a explicação, tá? Falei para vocês que aqui no count a gente tem uma referência para esse estado. O meu estado, resumidamente, é essa variável inteira com valor zero, tá? Então, onde que eu estou usando esse count? Eu estou usando ele aqui, ó, count is, e aí eu estou colocando o valor do count aqui, né, dentro desse trechinho de JSX. E é justamente isso que eu estou mostrando aqui, ó, count is 0. Estou mostrando o valor, certo? Já aqui em cima, pessoal, no botão, eu tenho aqui esse método onClick, né? Ou seja, quando houver um clique, ele vai executar alguma coisa. E no caso, ele vai executar essa função aqui, tá? Essa função aqui vocês já devem ter visto esse tipo de sintaxe. Isso aqui é uma arrow function, né? Uma função de seta, tá? Aqui é como se fosse uma função normal, tá? Poderia reescrever isso aqui, ó, dessa forma, function click, tá? E aqui dentro eu faria, faria set count, e aí aqui, mais uma vez uma outra arrow function, né? Count, count mais um, tá? Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, então eu poderia substituir tudo isso aqui por clique, tá? Mas, mais uma vez, essa sintaxe aqui é bem mais simples, né? Demora um pouquinho, às vezes, para acostumar, né, visualmente com ela, mas ela é mais simples. Então, quando alguém clicar no botão, eu vou executar essa função, e o que essa função faz? Ela chama a função setCount, tá? Essa função setCount pega o valor atual do contador, tá? E incrementa com 1, tá? Quando a gente usa arrow function assim, tá? O que que ele faz? Ele está aqui, na verdade, retornando esse valor, né?
esse count mais 1, essa arrow function aqui está retornando esse valor. E com isso, eu estou incrementando o valor aqui do contador. Tá? Pode ser um pouquinho confuso, né, esse uso de uma arrow function, depois outra arrow function aqui, mas daqui a pouquinho vocês vão se acostumando. O que vocês precisam saber é, aqui eu tenho uma referência para o contador, e aqui eu tenho a chamada de uma função que incrementa o contador quando o usuário clicar no botão. Vamos ver se isso está funcionando? Então, vou vir aqui, vou clicar no botão, e olha lá, o contador foi incrementado para 1, para 2, para 3, para 4 e assim por diante. Certo? Cada clique ele é incrementado uma vez, então aquilo ali está funcionando corretamente. Poxa, mas por que que eu preciso usar esse useState? Por que que eu simplesmente não declaro essa variável contador? Vamos tentar fazer dessa forma e vamos ver o resultado? Tá? Eu vou comentar essa linha de código aqui, por enquanto, ou melhor, vamos apagar. Eu vou fazer assim, ó, let, né? Ou posso usar o var, né, para ficar mais simples, var count. Não usar nenhuma sintaxe muito diferente. Eu vou declarar essa variável count igual a zero. E aí, quando clicar, ao invés de eu chamar essa função setCount, eu vou simplesmente fazer count igual a count mais 1. Ou seja, eu estou incrementando esse valor, certo? Salvei isso aqui. Vamos vir aqui no código, vamos clicar e ver o que acontece. Olha, estou clicando e o valor não está mudando. Poxa vida, o que está acontecendo aqui? Vocês têm ideia? Tá? A gente vai falar sobre isso já já. Eu vou cortar esse vídeo aqui e a gente já já continua para falar por que que isso aqui, né, seria a abordagem JavaScript padrão, não funciona nesse caso.